Olá, hoje no Alerj Debate vamos falar sobre temas que estão mobilizando a sociedade e a classe política brasileira, a reforma política, as regras eleitorais e o sistema partidário no país. Para conversar sobre esse assunto, convidamos o professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Dr. Márcio Vieira Santos, e o deputado Dr. Sadi Noel. Bom, obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. Eu já queria começar perguntando para o professor, para dar uma explicação para a gente, o que seria a reforma política e qual a diferença entre reforma política e reforma eleitoral. Renato, Sadi, uma honra estar aqui nesse bate-papo, nesse programa tão respeitado, né? Eu gostaria de iniciar a fala explicando aos telespectadores, né, que o ponto crucial e inicial desse debate é sabermos diferenciar a reforma política da reforma eleitoral. A reforma política, ela é uma reforma, uma mudança ampla, né, em nível institucional, de cunho constitucional. A reforma eleitoral, ela já trata de alterações normativas no plano da legislação eleitoral. Então esse é um ponto inicial que gostaria de destacar. E reforma política é algo que sempre existiu, foi inerente, né, às várias transformações e manifestações histórico-constitucionais que ocorreram no país, né? Como a reforma eleitoral, se falamos aqui da construção normativa político-eleitoral no país, eu devo destacar aqui as ordenações do Reino de 1608. Né? Posteriormente, por exemplo, a criação da inelegibilidade na Velha República. Né? O primeiro Código Eleitoral de 1932, que inclusive instituiu o voto feminino, há pouco tempo houve aí o aniversário dos 84 anos do voto feminino, e assim, diante, né, do desenvolvimento histórico político da nação, nós tivemos tantas outras reformas políticas, como, por exemplo, a que culminou com a grande abertura político-democrática advinda das diretas já e a promulgação da Constituição de 1988. Ou seja, reforma política, alterações normativas e institucionais de cunho constitucional, basicamente. A reforma eleitoral, das normas eleitorais, dentre as quais recentemente tivemos, né, a Lei 11.300 de 2006, a Lei 12.034 de 2009 e, mais recentemente, a Lei 12.891 de dezembro de 2013. Afora a tão propagada, né, e festejada norma, Lei Complementar 135, que instituiu a chamada, né, popularmente assim conhecida como Lei da Ficha Limpa. Então, basicamente, tivemos essas últimas reformas no país. Hoje, para pontuar nesse tema reforma política eleitoral, deputado Sadi Noel, digo aos senhores que existem cerca de 100 projetos em tramitação nas duas casas do Congresso Nacional, né? Mas pontos de destaque, como financiamento público de campanha, que é um debate, enfim, bem árduo, mais acalorado, bem acalorado, da reforma né? política, né? Sistemas eleitorais, enfim, a questão do voto facultativo, o próprio recall, entre outros temas. A gente fala há muito tempo já de reforma política, a gente já ouve falar disso há muito tempo. E uma pergunta que a gente sempre se faz é por que nunca saiu a reforma política de fato? Por que a gente fica falando de reforma política, discute determinados pontos, mas essa reforma acaba não saindo? Na opinião do deputado. É um tema muito complicado no Brasil. Hoje nós temos 32 representações partidárias no Brasil, em voga de aprovar mais uma meia dúzia, está sendo discutido, já foi aprovado pelas casas de lei em Brasília, está aguardando a sanção da Presidente da República, uma série de reformas recentes que saíram essa semana, meu professor. Eu tenho certeza, não acho, que não há interesse político devido à pluralidade de partidos de uma reforma ser única. E sim, tem que ser as reformas pontuais igual estão ocorrendo hoje no Brasil. Tem como fazer essa reforma política, que a gente está falando de consenso, tem como fazer essa reforma política com consenso? Renato, deputado Sadi Noel, que é nosso grande parlamentar, representante popular, né, e lutador pelos interesses sociais, grandes reformas político-eleitorais na sua labuta, né, vai concordar, espero. Realmente, como ele acabou de falar, é uma questão muito árdua, muito complexa, né? Há um emaranhado de propostas, né? E eu costumo pontuar
tais propostas em dois segmentos. O segmento do interesse real dominante, que aí, né, abarcaria os grandes partidos políticos, as grandes hegemonias políticas do país, e os interesses ideológicos sociais, partidários, né, onde eu tenho aí uma gama de agremiações e agentes políticos que representam as minorias dentro de uma sociedade multifacetada, multicultural, que também quer ter voz ativa nessas propostas. Então, isso gera uma rota de colisão de interesses. Né? Interesses de que forma? Por exemplo, o deputado Sadi Noel, né, pontuou que o projeto de lei da Câmara de Deputados, que foi renumerado como PLC número 5 de 2015, aprovado recentemente no Senado, né, e agora encaminhado para promulgação, ele restringiu a fusão partidária dos novos partidos com partidos já existentes, né, exigindo um lapso temporal de 5 anos da sua criação. Por exemplo, foi aprovado que a criação de novos partidos políticos deverão ter a regra já existente de 0,5% do total de votos válidos do último pleito, mas tão somente com o apoiamento de eleitores não filiados a outros partidos políticos. Né? O que o PSD recentemente foi agraciado por uma decisão do Supremo em levar o tempo de propaganda televisiva, rádio e TV, né? E também a verba do fundo partidário com a sua nova criação, a partir da adesão, né, da transferência de novos parlamentares, isso também com esse projeto ficou impedido. Ou seja, há um movimento dessas hegemonias para que as minorias não cresçam. Isso é fato. Né? Os debates, os corredores do Congresso, isso fica evidente. E as minorias, né, por outro lado, tentam, através de propostas pontuais, mas lutam, né, para obter os apoiamentos, né, em aprovar projetos como, por exemplo, voto facultativo, como, por exemplo, financiamento público ou misto, há uma discussão, né? Enfim, então, esse emaranhado de propostas, essas divergências e certas convergências, né, criam um ambiente complexo, um ambiente reformista complexo, e, na verdade, todo mundo tem interesse de reforma, só que na prática ela se mostra estática. Falando exatamente dessa questão dos partidos políticos, o senhor mesmo citou que tem mais aí uns 5 ou 6 partidos tentando ser criados, né, tentando ser implantados aqui no Brasil. A gente já tem 29 ou 32? 32 hoje. 32, né? Esse grande número de partidos, do ponto de vista político, ele é benéfico ou ele mais atrapalha do que ajuda? Isso é uma opinião pessoal do deputado, doutor Sadi Noel. Eu acho que essa pluralidade faz muito mal para a política nacional. Eu acho que muitas das siglas são usadas para meios que não deveriam. Então, eu sou favorável da gente encontrar um meio termo na reforma, meu professor, para que a gente consiga ter os partidos realmente imbuídos nas suas causas. Porque as ideologias dos partidos hoje estão se confundindo. Exatamente. Você funda um partido com uma ideologia e a gente, no percorrer do caminho, a gente muda por completo para agregar a um valor e a outro valor. Então, agora, essa mudança é necessária. Mas a reforma política, o que ela fala sobre esse grande número de partidos? Quais são as propostas que ganham mais força nesse momento? Renato, basicamente, como falei há pouco, né, o financiamento de campanha, né, é um tema, de fato, com grande destaque. Né? Os sistemas eleitorais, uma reformulação nos sistemas eleitorais. Né? O sistema eleitoral representa o conjunto de regras existentes para a definição dos parlamentares e dos ocupantes dos cargos majoritários. No Brasil nós temos, né, o deputado Sadi Noel aqui é prova real disso, a eleição proporcional, onde vereadores, deputados estaduais, deputados federais e deputados distritais são escolhidos com base numa norma existente no Código Eleitoral, Lei 473765, artigo 106 e seguinte, né, onde alguns valores, quociente eleitoral, quociente partidário, eles são aferidos para a definição do número de cadeiras a ser ocupado por cada partido. Afora essa ocupação por partido, nós temos as coligações partidárias, também no âmbito proporcional. Por exemplo, hoje, né,
dia 5 de março, né? Está na pauta do Senado a votação da PEC 40, que é uma outra proposta de reforma político-eleitoral, na verdade mais eleitoral do que política, para redefinir isso, o sistema eleitoral, né? Por exemplo, findando com as coligações partidárias nas eleições proporcionais, o que prejudicaria, como falei há pouco, as minorias partidárias, que não têm nenhum interesse nesse sentido. Inclusive, essa PEC 40, e aí estou destacando um outro tema importante, tenta retomar a redação originária do parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, na qual não constava, na sua parte final, a fidelidade partidária. Afora esses temas, nós temos também a questão do voto facultativo que falei, né? Nós temos aí a questão de um controle maior sobre prestação de contas. Enfim, ontem mesmo foi negada a CPI das pesquisas eleitorais, é um outro tema que também sempre está nos debates das reformas eleitorais no próximo bloco a gente continua falando sobre a reforma política, porque o Alerj Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.